hajduk. Și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Olá, gente, tudo bem? Vamos começar estudando uma reação muito importante, que é a reação de um metal do tipo assim ferro com um ácido, por exemplo, ácido sulfúrico, que é a reação de obtenção de gás hidrogênio. A maneira mais simples de você obter gás hidrogênio é você fazer a reação de um metal vulgar, como assim ferro, alumínio, com um ácido, por exemplo, ácido sulfúrico. Para você fazer essa reação, você vai fazer então o seguinte: você vai pegar um recipiente, pode ser o recipiente dessa figura aí, que é tipo assim um kitasato. O kitasato é assim um Erlenmeyer, né? Quer dizer, tem essas paredes cônicas com uma saída lateral. Aí você vai colocar ácido sulfúrico aí dentro desse recipiente, só ácido sulfúrico por enquanto. Em seguida, você vai colocar alguns pedacinhos de ferro ou de alumínio, talvez seja mais fácil, porque nós temos papel alumínio à nossa disposição facilmente, certo? Ou, se você quiser fazer com ferro, pode pegar uma latinha de goiabada vendida em supermercado, por exemplo, e logo em seguida você tampa. Muito bem, aí você vai ter o quê? O contato do ferro com o ácido sulfúrico. Nesse contato do ferro com o ácido sulfúrico, forma-se um gás. Qual é o gás? É o gás hidrogênio. E esse gás ele vai escapar por essa saída lateral. Então, por essa saída lateral, você vai recolher gás hidrogênio, H2. Em laboratório, você pode fazer o seguinte: você pode colocar um desses balões de aniversário, bexiga, né, de aniversário, adaptado a essa saída lateral, e ali o gás hidrogênio vai enchendo aquele balão. Quando você achou que já deu uma certa quantidade de hidrogênio, você desconecta o balão, tá, o bico desse balão do kitasato, e dá um nozinho, você vai ter um balão de borracha cheio de gás hidrogênio. Para você comprovar que você tem gás hidrogênio dentro desse balão, você pode fazer o seguinte: primeira coisa é o seguinte, esse balão vai tender a flutuar, porque o hidrogênio é um gás menos denso do que o ar, então a tendência desse balão é subir. Mas você tem que colocar uma quantidade tal de hidrogênio dentro do balão que o sistema todo, a borracha do balão mais o hidrogênio, tenha uma densidade menor do que a do ar atmosférico. Bem, esse é o primeiro aspecto físico que você deve observar. Se o balão tender a flutuar, quer dizer que você está com um gás lá dentro de densidade menor do que a densidade do ar atmosférico. Bem, pode ser o hidrogênio, certo? Tá bom. Agora, uma propriedade química é que o hidrogênio é uma substância muito inflamável. Se você aproximar um palito de fósforo, a chama de um palito de fósforo desse balão, vai produzir uma pequena explosão. Vamos examinar então agora a reação química. É o seguinte: você tem ferro em contato com H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Aí o que acontece? O ferro, no contato com o ácido sulfúrico, ele desloca o hidrogênio, ele retira o hidrogênio da fórmula do ácido sulfúrico. No final vai formar sulfato de ferro 2, sulfato ferroso, FeSO4. E o hidrogênio é expulso da fórmula, na forma de molécula H2. Muito bem, é esse gás que você recolhe, é o hidrogênio que você recolhe e que no final vai produzir essa pequena explosão. Sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei. Generalizando, você pode escrever assim: um metal, Me, quando reage com um ácido qualquer, do tipo HX, o metal ele vai deslocar o hidrogênio, vai formar um sal do metal com o ânion X, X-, né? E o hidrogênio vai sair na forma de H2. Essa é uma reação genérica, sem especificar qual é o metal e sem especificar qual é o ácido. Então, funciona com qualquer metal? Bem, funciona com quase todos os metais. Não é com qualquer metal, mas com a maioria deles. Tá bom. E o ácido pode ser um ácido qualquer, tá certo? Essa é uma reação muito importante que você deve conhecer. Mas a pergunta é a seguinte: todos os metais agem dessa maneira como o ferro agiu? Não. Existem alguns metais que são capazes de deslocar o hidrogênio da fórmula de um ácido.
Grande parte dos metais se comporta dessa maneira. Você tem uma tabela agora aí, apresentada a vocês, onde você verifica quais são os metais que conseguem reagir com o ácido arrancando hidrogênio, ou seja, deslocando hidrogênio, ou seja, produzindo hidrogênio, H2. Existem metais que têm uma reatividade muito baixa, são os chamados metais nobres, e que não são capazes de retirar o hidrogênio da fórmula do ácido, não deslocam o hidrogênio da fórmula do ácido. Eles estão abaixo do hidrogênio nessa escala. Mas quais são esses metais nobres? É cobre, prata, mercúrio, platina, ouro. Mas os mais importantes desse conjuntinho de metais que não conseguem deslocar o hidrogênio são o cobre, a prata e o ouro. São 3 metais que se encontram na mesma família da tabela periódica e são os metais mais usados na fabricação de joias. Eles são muito inativos. Ouro praticamente não reage com ácido, prata praticamente não reage com ácidos e o cobre também. Então, em laboratório, a gente consegue gás de hidrogênio reagindo um metal com um ácido, certo? Examinando essa fila de reatividade, a gente vai observar que os metais mais reativos são lítio, potássio, bário, cálcio, sódio. Você está observando que esses metais são metais alcalinos ou alcalinos terrosos. Os metais alcalinos e os alcalinos terrosos são os metais mais reativos. Para você demonstrar a reatividade do metal alcalino, vamos pegar o sódio, por exemplo. Sódio, que é um metal bastante conhecido, sódio puro, é um metal muito reativo que reage com ácido clorídrico, por exemplo, retirando o hidrogênio dessa fórmula, do HCl. Quer dizer que o sódio ele é capaz de deslocar o hidrogênio do ácido. Vai formar o quê? Vai formar cloreto de sódio, um sal, e vai haver a liberação de gás H2, hidrogênio. Agora, para provar que o sódio é muito reativo, a gente coloca uma pedrinha de sódio em água. Então, o que vai acontecer? O sódio vai olhar para a água e vai verificar que ela é semelhante a um ácido, como é o ácido clorídrico. E o sódio, então, vai retirar o hidrogênio da água, vai deslocar o hidrogênio da água. Então, são poucos metais que conseguem arrancar o hidrogênio da água. O sódio, os metais alcalinos todos e alcalinos terrosos têm essa capacidade de arrancar o hidrogênio da água. Bom, vai formar uma base. No caso do sódio, vai dar o hidróxido de sódio, mais a liberação de gás hidrogênio. Bem, o que eu queria que vocês soubessem é que essas reações de um metal com um ácido ou de um metal alcalino com água são reações que você deve conhecer obrigatoriamente, porque são formadoras de gás hidrogênio. Bom, todos os metais são tão reativos assim? Não, já falei. Existem metais que não conseguem deslocar o hidrogênio da água, nem do ácido. Esses metais que não deslocam o hidrogênio são chamados de metais nobres. Cobre, prata, mercúrio, platina, ouro. Tá. Então, apenas por exemplo, se você pegar um pouquinho de mercúrio e gotejar ácido fosfórico sobre o mercúrio, não vai haver nenhuma reação. Não vai haver deslocamento de hidrogênio, essa reação não vai ocorrer. Bem, para a gente ir fechando a lição de hoje, é importante que você saiba o seguinte: quando ocorre a explosão do hidrogênio no contato com a chama de um palito de fósforo, por exemplo, na realidade o que está ocorrendo é a reação entre hidrogênio e o oxigênio do ar, também chamada reação de combustão do hidrogênio. Hidrogênio e oxigênio do ar, formando água. Então, na combustão do hidrogênio, vai haver uma liberação de calor e, pelo fato de ser uma reação muito rápida, nós damos nomes de explosão. A explosão é uma reação que ocorre em fração de segundos, mas tudo bem. Então, a reação de combustão de hidrogênio é H2 mais meio de O2 vai dar água. Então, o hidrogênio ele é um combustível
que é muito interessante porque na hora que ele reage com o oxigênio do ar, ele forma água, que não polui o ar atmosférico, obviamente. Isso vai fazer parte da umidade do ar, que vai ser uma coisa que não vai causar nenhum dano ao meio ambiente. Logo, usar hidrogênio como combustível deve ser uma coisa muito boa para a sociedade. Vamos fazer um exercício então agora? Dar să știi, nu-ți cere nimic. Vrei să pleci, dar numai ei. Numai ei. Numai ei. Chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să Vamos lá, exercício 1 fala assim: completar as reações de deslocamento entre um ácido e um metal. Ele já está informando, é uma reação de deslocamento, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, potássio. Potássio, metal alcalino, muito reativo. Então vai reagir com água sim. Vai reagir com a água deslocando hidrogênio. E nesse deslocamento vai formar o quê? Vai formar hidróxido de potássio, KOH, mais hidrogênio. Letra B. Letra B você tem assim, potássio mais ácido cianídrico. Bom, de novo, potássio, metal alcalino, muito reativo. Vai deslocar, sim, o hidrogênio do ácido cianídrico. Na hora que ele deslocar o hidrogênio, vai formar cianeto de potássio mais H2. Balanceando vai ficar mais meio de H2. Vamos agora para a letra C. A letra C, examinar a seguinte reação. Zinco mais água quente. Bem, você está observando que a temperatura pode ter alguma influência nesse tipo de reação. Se você olhar aquela tabela de reatividade, você vai observar que o zinco faz parte do grupo de metais que reagem com água quente, produzindo o deslocamento de hidrogênio da água quente. Então, zinco mais água a quente, o zinco poderá deslocar o hidrogênio sim, e vai formar o quê? Vai formar hidróxido de zinco mais H2. E a letra D, mercúrio mais ácido fosfórico. Mercúrio é um metal nobre, está abaixo do hidrogênio naquela fila de reatividade. Então, mercúrio com ácido fosfórico não ocorre deslocamento. Vamos dizer assim, não ocorre a reação química, tá bom? Agora, antes de vocês começarem a fazer os exercícios, vamos dar uma olhadinha num vídeo da obtenção de hidrogênio que foi feito numa escola de Bauru, chamada de Jincal Instituto de Ensino.